Nação, tudo bem? Passando por mais um vídeo do canal, pedindo a vocês deixar o like, compartilhar o vídeo aí para seus amigos e também conhecidos, né? Torcedores do Flamengo aí, fortalecer o canal. Passando para mais um vídeo aí para mostrar a imprensa esportiva e tentando entender o que o Vitor Pereira tem armado, tentado armar com essa equipe aí. O que dá para entender, ele está tentando ajustar o time da maneira que ele joga, né? E deixar o time que qualquer jogador que entre ali do elenco consiga jogar. Porque do modo anterior que estava sendo jogava tipo quarteto e outros jogadores ali, dificilmente outros conseguiriam encaixar pela qualidade mesmo que tinham os atletas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Gabriel, né? Então era mais difícil, porque o que tem mais qualidade no elenco são esses jogadores. Então, com o esquema tático privilegiando eles, outros jogadores que entravam não conseguiam atingir o mesmo nível. Então, o que ele está armando, o Vitor Pereira? Armando um time que seja mais coeso da forma tática para todos jogarem. Né? Lógico que nesse esquema tático que foi jogado contra o Fluminense, dificilmente encaixa Arrascaeta nesse time. Né? Então, eu acho que ele vai mexer alguma coisa. Eu acho que o esquema de sábado, desculpa, foi só para esse jogo, né? Montando para esse jogo. Ele não vai jogar todos os jogos dessa maneira. Ele acha que ele vai, penso eu, né? Não tenho certeza ainda. Mas eu acho que ele vai montar outras estratégias. Como o Flamengo tem um farto elenco, ele vai ter algumas formas de jogos, né? Conforme o jogo que ele vai jogar, conforme o adversário, ele encaixa um modo de jogo, né? E penso que é assim o correto para um elenco tão farto como tem o Flamengo. Você não precisa estar preso a um sistema só, você pode variar o sistema tático. Então acho que tem jogo que ele vai conseguir jogar com o quarteto, outros não. Ele está voltando o Bruno Henrique também, então abre mais uma maneira, mais um jogador que o Bruno Henrique, além de conseguir fazer centroavante, ele consegue fazer o corredor. Então aumenta, né? Lógico, esperamos que o Bruno Henrique volte como ele estava jogando antes, né? Que a lesão não tenha prejudicado ele na forma física dele, no arranque, todo o que ele precisa, né? Pro estilo de jogo que ele tem, né? Então, separei esse corte aí do pessoal do Sport TV, tentando analisar e tentando entender a maneira que o Vitor Pereira está armando a equipe aí. Deixar vocês com o vídeo aí, que é bem interessante esse vídeo aí, esse corte foi bem interessante. Mas vamos começar pela escalação. Paulinho, o que tu achou? Cara, assim, da escalação, deixando Gabriel, Everton Ribeiro no banco? Ele foi muito corajoso. Roger, ele tá tentando mudar o Flamengo, no meu modo de ver, da maneira que ele trabalha, de que ele gosta. Sim. Só que ele não poderia chegar e mudar do nada, né, tudo aquilo que ele pensa. Então ele foi mudando aos poucos. Só que eu vejo, para continuidade, eu acho que ele conseguiu um resultado contra o Fluminense, mas poderia não ter conseguido no primeiro tempo. Né, o Fluminense teve algumas oportunidades claras. Né, o Flamengo não fez um bom primeiro tempo. Com áreas, né? Exatamente, não fez um bom primeiro tempo. Isso aí que o Paulo Nunes está falando não é verdade. A única chance real que o Fluminense teve foi num passe errado que o Gerson deu. O Gerson muitas vezes não é de agora, desde a temporada passada. Temporada passada não, desde quando a passagem dele, né, na outra passagem dele, tem hora que ele é muito displicente no passe. Ele deu um passe pro Léo Pereira sem olhar. E o passe foi pro Arias do Fluminense. Essa jogada sim foi uma jogada de perigo, mas não que o Fluminense construiu. A jogada errada do Flamengo, jogada errada do Gerson. As outras jogadas que teve ali, de profundidade, o Cano estava impedido. Então, o que ele está falando aí, isso
não se afirma, o o Fluminense não foi assim. Foi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo entre Flamengo e Fluminense. Não é assim como o Paulo Nunes está falando, não. A pessoa tem muitas vezes quer criticar e não tem argumento para criticar. Tá? Então, a única jogada ali realmente que poderia ter sido gol, o Santos fez uma bela defesa, mas uma jogada errada do Gerson, uma bola dominada, tranquila, ele, displicência, tocou a bola e foi pro Arias. E aí no segundo tempo, com as mexidas, né, que ele faz e faz bem, ele consegue, né, implementar um jeito de jogar do Flamengo anterior. Se o Flamengo, o Caio vai vir aqui no telão, depois vai colocar pra gente, né, como o Flamengo atuou. O Flamengo, nesse modelo de jogo, ele não tem condições de jogar com o Gabriel, e até o próprio Gabriel já disse isso, pro lado direito, e nem o próprio Rascaeta. O Rascaeta não atuou, mas ele não tem características para jogar do lado esquerdo. Talvez o Arrascaeta fique no lugar do Cebolinha. Pois é, mas o Arrascaeta não tem essa característica de função. Tática, não consegue entregar taticamente. O que você está me dizendo, mesmo se ele tivesse o Arrascaeta disponível para jogar, ele não entraria com o Arrascaeta nesse jogo? Eu acho que não. Pela maneira que ele gosta de jogar, com 2 pontas abertos, que tem força, não é nem só que jogue aberto. Então, mas eu não achei que ele jogou com 2 pontas abertas, até porque ele jogou com ala e ele tem que dar esse corredor pro ala. Ele jogou com 2 caras de intensidade, principalmente para fazer acompanhar. Não, os pontas que eu Mas quando ele tinha a bola, os dois centralizavam um pouquinho mais, davam o corredor para os alas, e aí para ter um pouquinho de construção por dentro mas também. Mas defensivamente, sim. O Gabriel não consegue, ele faz algumas vezes. Qualquer atacante que não tem essa característica, ele vai voltar algumas vezes, mas você ter a obrigação já de entrar no jogo e fazer isso é muito difícil para um atacante que tem as características do Gabriel. Então, Aline... Posso mostrar no campinho isso? Pode, quando você vai lá, eu vou falar com a Aline sobre isso. O Paulinho falou que o Gabriel não tem essas condições. E o Gabriel falou isso na coletiva depois do jogo, né? Obviamente perguntaram, né? Pô, você ficou no banco, e aí, por quê? Ele falou, olha, dentro desse esquema do Vitor, eu acho que eu ainda não estou bem fisicamente. Fiquei de fora alguns treinamentos, estava com uma dor no adutor e tal. Pedi para ele jogar na minha posição e ele optou pelo Pedro. É mais ou menos por aí? Você acha que o Gabriel não se encaixa, sem ser nessa função de centroavante, naquilo que o Vitor mostrou nesse jogo contra o Flu? O que acontece, que eu percebo, o Cebolinha, por exemplo, o Paulo Nunes falou sobre o posicionamento do Cebolinha ali, que é um ponto, e eu concordo com você. Acho que o Cebolinha jogou mais como um segundo atacante, se aproximando um pouquinho mais do Pedro, né? E aí ele dava o corredor pro Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas atacava o tempo inteiro com profundidade. Sobre o Gabigol não é um jogador que ele fica preso já naquela posição, né? Mesmo quando ele joga como um centroavante, na época do Bruno Henrique, era um jogador que saía um pouquinho mais para pegar a bola. Se ele jogar como ponta, que é nesse esquema tático que o Vitor acaba preferindo... Desenhando, né, nessa preferência, eu não digo nem da questão de intensidade. Inclusive, acho que ele entrega mais intensidade do que o Pedro. Exato. Sim. Mas é um jogador que já sai ali aberto. Ele não é um jogador que sai aberto. O Gabigol, para mim, é um jogador que ele consegue cavar espaços, né? Consegue chamar a atenção. Então, essa movimentação dele já sair aberto não é o que ele gosta. Por isso que ele prefere brigar ali. Pelo menos ali, como centroavante, ele consegue sair um pouquinho mais, se mexer, né? Chamar a atenção. Acho que esse é o grande X da questão. Nos últimos jogos, a gente viu muito o Gabigol vindo buscar a bola lá atrás. Isso. Às vezes até nos pés do volante. Sabe uma coisa que pelo menos para mim, eu entendi, na entrevista dele, em nenhum momento ele disse que não pode jogar junto com o Pedro. Ele falou que nesse estilo, nesse modelo de jogo com 3 zagueiros e que se usa muito, né, as extremas, ele não tem característica para isso. Agora, se mudar o modelo de jogo, o jeito de jogar, pode ser com 3 zagueiros, mas ele junto com o Pedro, ele consegue atuar, ele consegue jogar. Aí vai o treinador querer isso. O que ele mostra, né, Grafa, que ele pode atuar a cada jogo de maneira diferente, né? Mas se ele jogar com o Pedro e com o Gabriel, aí o Arrascaeta, porque aí fica 2 atacantes ali, vai sobrecarregar. E outra coisa, só mais um probleminha. Bruno Henrique tá voltando. Sim, só que o Bruno Henrique... Ei, Caio. Tá voltando de uma lesão de cruzado. Óbvio. Mas daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, ele pega o ritmo de jogo, sente confiança na lesão, que tá realmente curada. Daqui a 3 meses é homem pra brigar pra ser titular novamente. Eu acho que uma coisa legal é que o Gabigol não fez polêmica nenhuma. Ele foi absolutamente
natural. Ele falou, olha, se for para jogar assim, eu estou muito de acordo com o Paulo. Eu não acho que ele falou ou eu ou o Pedro. Se desse esquema, eu prefiro disputar a camisa 9. Agora, se você mudar o esquema, nós podemos jogar juntos. E aí eu vou mostrar no campinho o seguinte, aqui está o Flamengo com 3 zagueiros. Posso ir aí do teu lado? Pô, tô com... Pode vir. E aí ele monta uma linha de 4, dando um pouco mais de liberdade para os alas. O Cebolinha e o Matheus França como meias por dentro e o Pedro na frente. Sim. Qual é a questão? Na hora que você ataca, esse lateral se transforma em ala e o Ayrton Lucas, para mim, foi o grande nome do jogo. Sim. Principalmente usando esse corredor. Mas na hora de defender, você se defende com linha de 5. Você traz os laterais para cá e aí sim, aquilo que o Paulo tinha dito. Mas quando ele passa aqui também, ó, quando o Ayrton passa aqui, quando o Flamengo tem a posse de bola, o Cebolinha, aí entra o Cebolinha como o segundo atacante com o Pedro, e o Matheus abre aqui, porque o Varela entra para fazer uma linha de 4. Até porque o Léo Pereira sabe fazer essa função de lateral. E aí você traz aqui, jogou o Gerson e o Thiago Maia, né? Como esses dois homens de sustentação. E aí é uma diferença, é um modelo híbrido que a gente fala, né? É o balanço que você tem que fazer quando você tem jogadores que têm o entendimento do jogo, que podem se defender com linha de 4, empurrando os caras lá pra frente, segurando mais o Varela, porque o Keno joga aqui. E o Keno é o cara do confronto, do 1 contra 1, do drible, do desafogo. E ele anulou completamente porque ele ficou encaixotado. Agora, quando eu falo em 3 zagueiros e se defendendo em linha de 5, aí esses 2 meias que com a bola tem essa liberdade para encostar, bloqueiam a passagem desse primeiro. Esse é o problema do Gabigol. Aí tá o detalhe. Se você puser o Gabigol aqui para fazer isso toda hora, a lateral, você não precisa ter o Gabigol. Esquece. Esse cara aqui e esse cara aqui, eles têm que ter muito condicionamento físico para fazer esse corredor aqui. Como você pode jogar, aí a Aline e principalmente o Grafa, que era da posição. Aline, eu queria tua opinião em relação ao sistema defensivo. Grafa, tá jogando com 3 zagueiros do mesmo jeito, com linha de 4 aqui no meio. Com 2 meias aqui. Você quer mudar o esquema e colocar o Gabigol? Traz o Arrascaeta para dentro e empurra aqui, ó. Faz 2 atacantes. Você mexeu no sistema, você continua, né, Aline, tendo 3 zagueiros aqui e se defendendo eventualmente com linha de 5, o Arrascaeta para flutuar por trás e 2 atacantes. Aí eu Mas esse primeiro bloqueio você perde aqui nas laterais, né? Você vai perder um pouquinho. Porque você vai baixar os laterais e aí para fazer esse pêndulo aqui, ó, fica um espaço muito grande, que é algo que acontecia quando jogava Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? E aí você tinha 2 atacantes aqui na frente. O que acontecia? O Arrascaeta não é esse homem de lá. Então, para você fazer balanço com 3 para marcar amplitude, fica longe, né? A bola saiu lá, faz esse primeiro bloqueio, vem Thiago Maia, vem Gerson, inverteu para cá, não dá tempo desse aqui fazer isso aqui, né? Sabe o que não é isso, Aline? Você tem que ter o equilíbrio com o outro aqui. E aí nenhum desses 3 de frente consegue fazer isso aqui E são 3 jogadores que não têm o perfil de dar esse gás, né? De movimentação. Não são jogadores que têm mais a posse de bola, né? Conseguem segurar E se porventura conseguirem fazer isso aqui, voltar já não volta mais, né? Aí não vai entregar aquilo. Faz 2, mas depois disso não consegue mais. O Caio mostrou no bloco anterior do Água Santa. A movimentação tem que ser aquela movimentação, tem que ser a entrega dos alas, senão não dá, sem a bola não consegue. Caio, termina aí, vou voltar pro meu lugar, daqui a pouco tu volta lá. O Flamengo, Caio, o que o Flamengo fazia muito antes, que o Flamengo ficava muito com a bola. Então se desgastava menos. E quando perdia, pressionava e roubava. Hoje não pressiona mais. O Flamengo, pelo menos nesse desenho que o Vitor Pereira está fazendo, ele não vai ser aquele time que vai propor sempre. Eu acho que essa ideia aí vai ter que a torcida do Flamengo entender isso. Até porque, Paulo, o DNA do Flamengo não tem um meia de criação, não tem, né? Neste caso, por exemplo. E o que controla a bola? Você não tem Everton Ribeiro, você não tem Arrascaeta, fica muito difícil. É esticada. Porque você tem de um lado o Everton, do outro o Matheus França. Agora, fora do aspecto tático, é difícil para o torcedor chegar no Maracanã, ter Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco. É difícil você ter 3 jogadores no banco que seriam titulares nas outras 19 equipes do Campeonato Brasileiro. Aí é a gestão do treinador, né? Aí a gestão. Tem esse lado também que tem que ser... Mas que a gente tem que botar nisso eu acho que ele é muito corajoso. Eu ia falar exatamente isso. Nisso eu acho que ele não tem problema. O que ele fez bastante no Corinthians? O Renato, por exemplo, já chegou a ficar no banco em alguns jogos. Não, saía quase todos os jogos. E aí dá pra ele ter essa gestão. E eu acho que o Flamengo tem a possibilidade também de ter tantos jogadores bons. É uma equipe, assim, recheada. Eu vi uma foto que tinha Gabigol,
tinha o Everton, Felipe Luiz no banco, ainda tinha o Marinho ainda, também. Vidal. o Marinho gostado do lado. Ele fez 4 substituições numa tacada só. Vidal, Felipe Luiz, Gabriel e Everton Ribeiro. Você olha essa mexida, você fala que time Aqui, é esse? olha aqui, ó. Bruno Henrique. Que time Felipe é esse? Luiz, Vidal, Everton Ribeiro, jogadores de Copa do Mundo. O Gabriel, jogador de seleção brasileira. Não disputou uma Copa do Mundo por opção técnica, mas poderia ter estado lá. É impressionante essa opção, essa variedade de opção em cima da qualidade do elenco. Que gol, né? Olha como que o tapa Cebolinha bonito do... vai por dentro, e abre o corredor para a o gente espaço tá pra falando, ele. né? Segundo atacante mesmo. E o Ayrton Lucas não jogou só esse jogo, né? Todos os jogos, mesmo o Flamengo não atuando bem, ele vem jogando muito bem. Nesse novo ciclo de Copa do Mundo, de seleção brasileira, o Ayrton Lucas é um cara para ser levado em consideração? Ah, com certeza. Se tiver continuidade, porque a gente tá vendo que o Felipe Luiz provavelmente vai entrar como um terceiro zagueiro. Ele até entrou no jogo. Nesse esquema. E ele mesmo falou que tá treinando para isso. Né? Ele deu uma E eu entrevista. acho que o Ayrton já assumiu a titularidade mesmo. E o né? Felipe Luiz inteligente, Óbvio, ele já tá né? vendo que o espaço dele pode ser em outro lugar. que deu certo sábado, então? E para mim eu acho ele muito importante como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, porque não é só importante ele corta por isso. caminho, ele tem uma leitura de jogo, ele constrói como poucos, ele vira um meia, ele vira um lateral pelo lado, então assim, é um cara que pode ser muito útil ainda nessa temporada pro Flamengo. Antes da gente entrar no Fluminense, eu só queria falar mais uma coisa sobre o Flamengo. Ele está fazendo, como a Aline disse, algo muito parecido com o que ele fez no Corinthians. Na hora que as coisas não estão dando certo, primeiro ele tenta. Ele dá continuidade ao que vinha sendo feito. Na hora que o resultado não vem, e o Flamengo perdeu todas as finais até esse momento do Campeonato Carioca, ele vai para a zona de conforto dele. O que é? Fecha a casinha, bota um time de mais energia, de mais entrega sem a bola, e depois que os resultados voltarem a aparecer, você solta de novo. Vai soltando de novo. O que eu acho que ele identificou? Que a recomposição com a Arrascaeta, com o Gabigol e com o Gerson, que já não é um grande marcador, e Everton Ribeiro, deixa muito a desejar. Então, no jogo grande, na hora que você pega um Fluminense voando, decidindo o Campeonato Carioca, o sistema do Diniz, que é diferente de todos os outros, eu preciso de energia. Muito parecido, não sei se vocês concordam, com o que o Abel Ferreira fez no começo do Palmeiras. Ele falou, ó, modificava. Fecha aqui, deixa os caras virem pra cima, vamos suportar, vamos aguentar, vamos tentar fechar espaço. E correu o risco, porque o primeiro tempo do Flamengo não foi bom. Não foi. O Arias saiu na cara do gol pra fazer o gol e saiu Ele na teve frente. mais sorte que juízo. Exato. E aí, Porque com o decorrer ele da apostou partida, numa situação que deu certo por causa dos gols no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, mas se ele sai atrás, se o Fluminense sai na frente, ele ia tomar uma pressão Exato. no Maracanã. Aí é isso que eu tô te falando. Aí vou voltar a falar sobre isso. Quando ele foi contratado do Corinthians lá atrás eu falei, a torcida do Flamengo vai ter que entender o Vitor, porque ele mexe, pode ser quem quer que seja, ele mexe no jogador, ele mexe no esquema, ele joga de acordo com o adversário, ele não é igual, por isso que eu tô te falando que o Flamengo vai mudar um pouco o seu DNA. O Flamengo sempre jogou do jeito dele, independentemente se era fora ou se era em casa. Com o Vitor Pereira, não, ele joga de acordo com o adversário, e aí ele vai fazer mudanças. A torcida do Flamengo, será que vai entender? Vê, a maioria das vezes, jogadores que são ídolos, são vencedores no banco de reserva, num time não tendo um resultado positivo? Então, essa é a grande questão, né? O torcedor do Flamengo, ele não tem essa paciência toda para entender. Acho que quem deveria entender seria a diretoria quando vai contratar um perfil de um treinador. Exato. O Vitor é muito óbvio, ele não é um treinador que gosta de ter muito controle da partida como o Flamengo jogava. É um cara que gosta de velocidade pelos lados do campo, de intensidade, né? de transição, exato. Intensidade, força. E é muito claro sobre isso. Então, assim, quando o presidente, vou trazer um treinador, você tem que pensar qual o DNA da minha equipe, como ele vai conseguir acrescentar. E aí você traz um cara que vai quebrar completamente esse ciclo. Eu acho que ele já veio para trocar, Fazer essa para quebrar reformulação. esse Pois ciclo é, do pois é. Flamengo, Mas aí tem que fazer trocar essa os atletas reformulação. também, né? Isso, eu acho que pro primeiro ano não tem como fazer a troca do treinador com os atletas. Mas na sequência da temporada, o restante da temporada pro próximo ano, certamente deve vir uma reciclagem ali, alguns jogadores saindo e chegando outros jogadores. que estrago que fez a saída do João Gomes, hein? Então, eu